Olá, eu sou o professor José Eduardo Colli. Neste vídeo, vou apresentar duas aplicações dos logaritmos. Vamos lá! Vamos ver a primeira. A primeira aplicação é sobre o nível de intensidade sonora. Eu coloquei aqui para vocês, o som da aterrissagem de um avião. Você vai encontrar neste link aqui do YouTube e eu vou colocar aqui o som para vocês. Ótimo. Vamos ver um outro som, tá? Vamos ver aqui o barulho de um aspirador de pó, tá? Então também deixei o link aqui para vocês. Vamos lá, ó. Esse som é irritante, né? Do aspirador de pó. Muito bem. Mas o que é importante nesses dois, Nesses dois sons que nós acabamos de ouvir, O da aterrissagem do avião e do barulho. É saber calcular o nível de intensidade sonora. É o que nós vamos fazer nessa primeira aplicação. Então vamos lá, ó. Então, níveis de intensidade sonoras conhecidas, Então você tem lá o relógio de parede, interior de um templo, conversa meia voz, avenida de tráfego intenso, britadeira, danceteria, avião a jato aterrissando, Aí você tem os níveis sonoros e a intensidade. A pergunta é, como que a gente calcula, por exemplo, esse nível sonoro, ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos ver o que é a intensidade sonora, Ela é uma quantidade de energia que as ondas sonoras transferem durante um intervalo de tempo, popularmente chamada de volume de som. E a percepção da intensidade do som não é feita de forma linear, mas de forma logarítmica, que é o tema da nossa aula, A aplicação dos logaritmos. Isto é, só são percebidas variações sonoras se a amplitude da onda variar exponencialmente. Perfeito. Para realizar a medição sonora, utiliza-se uma unidade logarítmica, o decibel, dB, que é um submúltiplo do Bell. O nome dessa unidade é em homenagem ao cientista britânico Alexander Graham Bell, que realizou estudos com som, linguagem gestual e surdez. A menor intensidade detectável pelo ouvido humano é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado e é usada como um ponto de referência no cálculo aí do nível sonoro. O nível de som L, representado aí pela letra L, que corresponde a uma intensidade I em watts por metro quadrado, é dado por, essa intensidade, I0 é dado como referência, você vai ter que o nível de som é L igual 10 vezes o logaritmo da razão entre a intensidade pela intensidade menor, detectável pelo ouvido humano, I0. O logaritmo na base 10 de I sobre I0, ok? Vamos ver como é que funcionaria um cálculo, Um estudante, após assistir uma aula de física sobre intensidade sonora, resolveu descobrir qual era o nível sonoro marcado na sala de sua casa, quando o horário de tráfego de veículos na região onde mora era intenso. Um aplicativo de celular que simula um decibelímetro revelou que o nível sonoro era de 90 decibéis. Sabendo que a intensidade mínima que corresponde ao limiar da audição humana corresponde a 10 a menos 12 watts por metro quadrado, conforme mostrado aí anteriormente,
determine em watts por metro quadrado a intensidade sonora referente à medida feita pelo garoto. Muito bem. Então, aqui foi dado, né, o nível de intensidade sonora, 90, e a gente sabe pela formulinha que N é igual a 10 vezes o log de I sobre 0 na base 10. Igualamos o nível sonoro, né, a 90 aqui, ó. E aí você tem 90 igual a 10 vezes o log de I sobre I0. Logo, 90 dividido por 10 dá 9. 9 é igual ao log de I sobre I0. Continuando. Das propriedades aí dos logaritmos, né? A gente sabe que o log de I sobre I0, o logaritmo de um quociente, é o log de I menos o log de I0. Portanto, 9 é igual ao log de I menos o log de I0. O log de I, eu quero descobrir o valor do I, né? Então, você vai ter 9, que é igual ao log de I, menos o log de 10 a menos 12. Utilizando também propriedade de logaritmo, esse menos 12, né? Ele tomba aqui na frente do log de 10, né? Na base 10. E aí você vai ter que 9 é igual ao log de I menos 12 log de 10. Beleza? Como o log de 10, né? Na base 10 é 1, temos que 9 é igual a log de I mais 12, né? Logo, passando o 12 para o primeiro membro, 9 menos 12 menos 3 é igual ao log de I. Portanto, esse I, né, que é a intensidade sonora, ela é igual a 10 a menos 3, né? A propriedade aí do logaritmo, aplicando a definição, na verdade, do logaritmo. E, portanto, I é igual a 10 a menos 3 watts por metro quadrado. Muito bem. Então, essa é a primeira aplicação que usa notoriamente a teoria dos logaritmos, né? Para calcular intensidade sonora e nível sonoro. Neste caso, foi dado um nível sonoro igual a 9 e calculamos a intensidade sonora que estava lá no local, né? Aquele tráfego tráfego de carros, caminhões, intensificado, né? No horário que tem bastante, e aí a gente calculou esse valor, 10 a menos 3 watts por metro quadrado, ok? Muito bem. Vamos a uma segunda aplicação, que é a escala de pH. Inicialmente, vamos ver uma escala de pH, né? Já vou explicar o que é o pH. Então, você tem soluções ácidas e soluções básicas, né? Uma medida que vai de 0 a 14. E aí, você está vendo que as soluções ácidas, né, a acidez crescente, né, ela tende um pH a 0. E as soluções básicas, né, a basicidade crescente, ela tende a um valor 14. E você tem as soluções neutras aqui, próximo do valor de pH igual a 7. Ok. Aqui mostra, de acordo com aquela coloração também aplicada no slide anterior, né? Olha lá, ó, tem uma coloração ali. E aí você tem o limpador de ralo, o ácido da bateria, a água, né? A água do mar, várias soluções, né? Fruta, suco de laranja, vinagre. É isso aí, o pH. Mas o que é pH, né, na verdade? O pH ela é uma escala numérica que determina, né, o grau de acidez de uma solução aquosa, baseado na concentração de íons hidrônio, certo? H3 ou mais. Soluções ácidas possuem o excesso, né? E tem pH menor do que 7. Soluções básicas possuem excesso de íons, já hidroxila, OH-, e valores de pH superiores a 7. E as soluções neutras têm concentração de íons, né? H3O+, e íons OH-, e sua medida de pH é 7. Então, tem essa concentração igual, né? Desses dois íons. Perfeito.
Os valores de concentração para os íons H3O+ em solução podem variar em muitas unidades de grandeza. E aí um dinamarquês, né, para tornar essa interpretação química mais simplificada, né, ele expressou a concentração do íons H3O+ por meio da função logarítmica. Assim, né, o pH lá em 1909 foi definido como o logaritmo negativo da concentração de íons hidrônio. Né? Então a gente coloca aí também como concentração de íons H+. Então o pH é o log de 1 sobre a concentração dos íons H+, né, que transformando por meio de operações logarítmicas ficaria menos o logaritmo da concentração dos íons H+ na base 10. Vamos ver como funciona numa aplicação bem tranquila aí, né, do pH. Então, por exemplo, a análise de um determinado afluente, né, um rio, mostrou que a quantidade de íons H+ presentes era igual a 10 a menos 6 mol por litro a menos 1. Sabendo que é normal encontrar as águas de rios e lagos com pH variando entre 4 e 9, determine o valor do pH da água analisada. Então vamos ver aqui essa aplicação. Como o exercício forneceu, né, a concentração em quantidade de matéria do hidrônio ou dos íons H+, basta utilizar a expressão diretamente do pH. Então, o pH é, olha lá, ó, menos o logaritmo da concentração dos íons H+. Portanto, o pH é igual a menos o logaritmo de 1 vezes 10 a menos 6. E aí você tem, né, que o pH vai ser 6 menos o log de 1. Né? O log de 1 é 0. E esse menos 6 foi tombado aqui na frente do menos 1, que virou 6. Então, o pH é 6 menos 0, que é 6. Então, o pH lá do rio vale 6, o que está dentro, né, da normalidade, porque a normalidade dos rios normalmente é entre 4 e 9. Tudo bem? Muito bem. Então, um pouquinho ainda do pH, né? Ele tem grande aplicação na indústria e na agronomia, pois permite adequações em processos, como fermentações, produção de vacinas, leites, derivados e também na análise do solo. Dessa forma, o pH não se limita a químicos, né? Podendo ser utilizado por farmacêuticos, geólogos e agrônomos. Que a principal aplicação que o pessoal acaba vendo é, de fato, né, a química, né? O pH igual a menos o log dos íons, da concentração dos íons H+. Ok? Espero que todos tenham gostado aí das duas aplicações. E aí eu coloco aqui a referência, né? Logaritmo, Histórias e Aplicações e Vídeos Animados, do Renato Muciato, em Campinas. Foi uma dissertação de mestrado. E o que é pH, da professora Carolina Batista. Beleza? Então, até uma próxima oportunidade aí. Um abraço a todos.